Muito bem, pessoal. Bem-vindo ao vídeo número 16 dos microcontroladores. Isso aqui é muito amador, tá? Então, por favor, relevem alguma coisa aí, tá ok? A gente tinha falado nos vídeos passados sobre rotinas de tempo, né? A gente falou que o micro, em determinadas ocasiões, o PIC, ele precisa perder tempo, né? Em determinadas tarefas, sem fazer nada, porque o nosso programa exige isso, né? Em alguns programas. Então, nós estudamos é, paradas de tempo, mesmo trabalhando, né? Com rotinas. Isso foi feito e a gente estudou aquilo. Eu acredito que deu para entender legal, né? Muito bem, agora a gente vai estudar o timer zero, um registrador de 8 bits. Com ele dá para se fazer também rotinas de tempo, né? Porque ele é um registrador de 8 bits e o que acontece? Ele está aqui na memória de dados, né? Eu vou até mostrar para vocês para ficar mais fácil. O timer zero, ele está aqui, olha, na posição 01H da memória de dados. É esse registrador aqui onde está o mouse, correto? Do lado dele tem esse outro registrador aqui que é muito importante, que é o registrador que controla o timer zero, que configura o timer zero, né? A gente vai estudar os dois, ok? E o Option Rec está aqui, ó, em 81H, em hexadecimal, na nossa memória de dados, tá? Então, vamos falar um pouquinho do Timer Zero. É um registrador, a Microchip deu esse nome a ele, né? TMR0. E se você for lá na livraria, no Include, lá você vai encontrar ele, né? E é um registrador especial, porque ele pode ser incrementado a partir de pulsos que cheguem nele, né? Ele pode ser incrementado unidade por unidade, tá? Então, eu vou colocar aqui o vídeo e vou tentar mostrar para vocês como é que isso acontece. Ele é um registrador de 8 bits, tá? Você vê que ele está aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja o nosso TMR0, tá ok? Então, o que que acontece com ele? Ele é um registrador que, se ele for incrementado, se ele tiver pulsos através de fontes externas ou internas, né, no micro, ele vai ser incrementado. De que forma? De 0 ele vai para 1, tá? Depois ele vai para 2 em decimal, até chegar a 255. Isso aqui, 255, é o valor máximo que ele pode chegar, tá? Isso ocorre quando todos os bits do timer zero ficarem em 1, em nível lógico 1, tá? Inicialmente ele começa com 0 e vai indo, incrementando até chegar ao seu máximo. Quando ocorre isso, o que que acontece? Ele estoura sua capacidade normal. Aí dá o overflow, né? Então ele volta para zero, fica num loop, né? Correto? Chega a 255, volta para zero, aí começa tudo de novo e volta para zero quando ele estoura, né? Então isso é uma característica do timer zero. Agora é interessante também que ele tem um recurso que quando ele chega aqui no bit 7, né? Digamos assim, olha, que quando ele estoura, né, de 255, porque ele vai de 0 a 255, né? Porque zero conta também. Mas o máximo que ele chega é 255. Aí o que acontece? Ele estoura. Aí ele pode gerar uma interrupção. E a gente pode até falar sobre isso, já que entramos nesse assunto. Eu vou falar como é que gera uma interrupção pelo timer zero. Eu vou diminuir aqui, ó, minimizar, e a gente vai ver esse registrador aqui, olha, é o Inticon. O Inticon é um registrador de 8 bits, né?
de 0 a 7. E ele é responsável pelas interrupções do PIC, ok? E nós temos nele 2 bits que são responsáveis pelo timer 0, que habilitam o timer 0. Por exemplo, olhando aqui em cima, a gente vai ver, ó, 0, 1, 2, ó, o 2. O 2 é o TOIF, né? 2, 3, 4 e o 5. Então, é os bits 2 e 5 que configuram o timer 0. Vamos ver aqui o bit 5. Tá vendo? É o TOIE, né? Então, o que faz esse bit? Então, aqui nós temos 2 opções, ou nível lógico 1 ou 0. Se a gente colocar um nível lógico 1 nesse bit 5, tá? Do INTCOM, eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar o timer 0 para uma interrupção. Se eu colocar um nível lógico 0, eu desabilito essa interrupção do timer 0, tá ok? Então, isso significa o quê? Que se quando o timer 0 chegar a 255, estourar e tiver 1 aqui no TOIE, o que vai acontecer? Ele vai haver uma interrupção, tá? Muito bem, pessoal, desculpem, eu tive que dar uma paradinha para atender o celular ali, um assunto importante, então eu me perdi um pouquinho, me perdoem por isso. Mas vamos continuar aqui, né? Então nós estávamos falando, até me perdi aqui, olha, do TOI, né? Então se você colocar 1 aqui no bit 5, você vai habilitar o timer 0, tá? Para que haja uma interrupção. E se tiver 0 no bit 5 do INTCOM, o que vai acontecer? Essa interrupção será desabilitada, ok? Agora aqui no bit 2, o TOIF, né? O que acontece com ele? Esse bit 2, ele tem uma propriedade interessante. Quando ocorre um estouro do timer 0, quando ele passa de 255 para 0, o hardware, o próprio PIC, automaticamente coloca esse bit aqui em nível lógico 1, ok? E aí então a gente tem que fazer o seguinte, através do nosso programa, tá? Tem que clarear esse bit, tem que colocar um 0 nesse bit, porque ele não volta mais a ser 0 se a gente, através do nosso programa, a gente colocar um 0 lá. Isso é natural do PIC, né? E aqui 0 embaixo, no timer 0 aqui, ó, tá vendo? Ó? No bit 2, o 0 significa que não houve um overflow, né? Ou seja, um estouro do timer 0, né? Então, se a gente ficar monitorando o bit 2 do INTCOM, e se tiver 0 ali, é que não houve um estouro do timer 0. Aí, no momento que for para 1, aí sim, a gente percebe que houve um estouro da capacidade do timer 0, tá? E houve, então, a interrupção. Ok? E isso tem que ser clareado via software, via programa, né? Ok? Então são esses 2 bits. Aliás, quando a gente entrar em interrupções, a gente vai estudar esse INTCOM aqui, né? Por exemplo, G é um bit, o bit 7, que é o bit geral, né? O global interrupção, né? Enable. Então a gente tem que setar ele, deixar ele em nível lógico 1, para que ocorra qualquer interrupção. Se ele tiver em nível lógico 0, nenhuma interrupção vai ocorrer no PIC, né? Então eu queria falar sobre isso daí, já do INTCOM, né? Então tudo bem. Voltando agora para a memória de dados, né? A gente tem que falar mais a respeito do timer 0. O timer 0 tem esse Option Hack. O Option Hack é o que configura o timer 0. Então a gente vai falar sobre ele, né? Ok? Deixa eu pegar aqui ele. Esse é um registrador de função especial, ok? Ele está localizado na nossa memória de dados, né? Nas primeiras localidades lá, não é isso? Tá? E é esse daqui. Eu estou no INTCOM não, é Option Hack, esse aqui, ó, tá? Ele também, como os outros, ele tem
8 bits, do bit 0 ao bit 7, ok? E tem alguns bits aqui que a gente vai configurar o timer 0, ok? A maior parte dele, tá vendo? É para o timer 0, mas vamos lá. O primeiro que a gente vai estudar é o toques, né? Esse aqui, o bit 5 do Option Rec. Esse bit aqui, olha, o que acontece com ele? O timer 0, ele pode ser incrementado de duas formas, né? Ele pode ser através do RA4, ok? Com pulsos externos e através de ciclos de instruções, ou seja, no nosso cristal interno, né, do PIC. Então, ali no nosso oscilador interno do PIC, ele pode ser incrementado por essas duas formas, né? Se você colocar um aqui no toques, então a transição será pelo RA4, ok? Até eu fiz aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, já que estamos aqui, aqui no MPLAB, eu fiz um programinha aqui, ó, até que interessante, para vocês notarem como é que funciona quando a gente configura o timer 0 para receber pulsos externos, né? Eu vou fazer o seguinte, olha. Primeiro eu vou explicar aqui, no estímulos, em RA4 eu coloquei assim, pulso height, né? Pulso alto. Então quando eu apertar aqui, o MPLAB vai entender que eu estou jogando um pulso alto, tá? No pino RA4, ok? E aqui nós temos o timer 0. E aqui, olha, eu coloquei em decimal, é onde vai ser incrementado. Está em 3 aqui porque eu estava mexendo antes, né? Ok? Muito bem, então eu vou animar o nosso programinha aqui. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. É aqui, olha. Está animado. Então, percebe que a seta ficou parada aqui, por quê? Eu coloquei goto final e aqui é final. Então ela não tem para onde sair, né? Ela vai para o final é aqui, então ela volta para gota. E aqui fica num elo infinito aqui, né? Eterno, ok? Mas eu fiz assim de propósito. Agora observe o seguinte, o nosso timer 0, ele está em 3, ó. O conteúdo dele é 3. Em binário seria 1, 1 e o resto tudo em 0 aqui, tá vendo? Muito bem. Agora, se eu clicar aqui em RA4, eu vou jogar pulsos altos, né? No RA4. Então, o nosso timer 0 vai ter que ser incrementado. Vamos ver? Vou clicar. 1, 2, 3, 4. Olha lá, tá vendo? Ele passou para 4. Então, a cada 4 vezes que eu clico, ele recebe 4 pulsos, ok? E vai ser incrementado. Vou de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Foi lá para 5. Ó, 5. Mais uma vez, para vocês verem. 1, 2, 3, 4. Foi, tá vendo? Para 6. Por que 4? Porque são 4 pulsos de clock para você ter um ciclo de máquina, né? Aí você vai ter 1 microsegundo, porque nós estamos usando um cristal de 4 MHz. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou dar uma pausa aqui, ok? Então vamos lá. Agora, a gente vai mostrar o seguinte, tá? Voltando no opção REC, a gente viu aqui então que a gente escolhe ou por RA4 ou por instruções internas, né? Nosso cristal do PIC. Muito bem. Agora aqui embaixo tem esse no bit 4, tá? Do Option Rec, tem mais um aqui que se chama TOSE, TOSE, né? Muito bem. Isso aqui o que é? Acontece assim, quando a gente configura o PIC para receber pulsos pelo RA4, olha aqui, ó. Então a gente pode escolher se esses incrementos serão quando o pulso está em 5 vai para 0 ou quando ele está em 0 vai para 5, né? Então eu vou até colocar a câmera aqui para vocês verem isso. É assim, ó. Os pulsos estão chegando no RA4, correto? Aqui é RA4.
Então, quando a gente configura com zeros ou 1, ou você, aqui é 5 volts, aqui 0 volts. Então, o que acontece? Quando desce de 5 para 0, há um incremento no timer 0, tá? Ok? Agora, pode ser o contrário. Quando de 0 para 5, aí você tem que colocar, configurar para que seja assim. A borda, né? O decresce ou acresce a borda, né? Então é quando vai de 5 para 0 ou quando vai de 0 para 5. Então a gente escolhe isso daí aqui, ó. Tá vendo, ó? Incremento alto para baixo quando for 1, né? Aí tem que botar 1 aqui no bit 4. E incrementa quando é de baixo para alto, né? Quando for 0, aí tem que pôr 0 aqui no bit 4, ok? Acho que é isso mesmo. Acho que é incremento de alto para baixo, é 1, ok? Muito bem. Agora nós vamos entrar aqui num assunto interessante, que é o prescaler. O que é prescaler? Agora eu vou ter que usar a câmera novamente. O prescaler é bem assim, tá? Deixa eu colocar aqui. A gente procura fazer rápido e às vezes... Muito bem. O prescaler, entenda ele como um circuito eletrônico, né? Que é um divisor. Um flip-flop, por exemplo, é um divisor, né? Mas entenda que o nosso PIC tenha um circuito eletrônico que divide frequências, ok? Então aqui, olha, na entrada desse nosso circuito, ok? A gente vai ter os pulsos que estão vindo do clock, ok? Do clock ou então do WDT. Aí, aqui eu vou colocar assim, olha, vamos ver. Esse aqui de baixo vai ser WDT, ok? E esse aqui vai ser o nosso cristal, que seria os pulsos internos, né? Muito bem, aqui eu vou colocar o que? O TMR0, né? Ok? E o WDT. Muito bem, então o que acontece? Primeiro, a gente pode, através do programa ali, colocar o nosso prescaler, deixa eu anotar aqui, prescaler, tá? Tanto para o cristal, né? Ou pro, desculpa, aqui ó, eu fiz uma pequena confusão aqui, eu vou reparar. O prescaler, eu vou começar tudo de novo, tá? O prescaler é um circuito eletrônico que divide frequências, ok? Ele pode estar habilitado tanto para o timer 0 como para o WDT. WDT é o perro guardião, tá? É o cão de guarda. É um oscilador independente. Ele tem um circuito interno, resistência, capacitor, né? E ele oscila independente do oscilador do pique. Entende? A função dele é a seguinte: ele protege o pique contra travamento, né? E ele funciona a cada 18 milissegundos. Isso é, o registrador dele, quando chega em 18 milissegundos, ele vai resetar o pique. Ele põe o pique em reset. Isso por quê? Porque quando há travamento em determinadas ocasiões, o pique tem que ser resetado, porque senão fica num elo lá eterno, né? Então a função dele é justamente essa: esperar 18 milissegundos. Se ele não for zerado via software, né? Esse registrador, então o que vai acontecer? Ele vai ir para o vetor de reset. O endereço 4 da memória de programa, né? Ok? Então ele é independente. E ele pode estar associado também ao prescaler para aumentar esse tempo de 18 segundos. Você pode aumentar esse tempo. De que forma acontece isso? Eu vou explicar aqui. O prescaler é bem assim, ó. Ele divide o tempo
em 2, 4, 6, 8, 16, 64, né? 128 e 256, tá? São os valores, né, que ele divide. Então, se você tem na entrada dele os pulsos do nosso clock, né, e você configurar para ele dividir, por exemplo, em duas vezes, ok? Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter que esperar um ciclo de programa, um ciclo de máquina, que são 4 pulsos, né? Cada pulso esses 4 pulsos vale 1 microsegundo. Quando você usa um cristal de 4 MHz, e cada ciclo, cada período de clock aqui vale 250 nanosegundos. Então, o que acontece? Se você programar ele para um fator de 2, divisão de 2, você vai ter que esperar 2 conjuntos de 4 pulsos de clock natural, né? Para que o timer 0 seja incrementado em uma unidade. Se você escolher 4, você vai ter que esperar 4 pulsos desses, né? Mas para quê? Para que o timer 0 seja incrementado em uma unidade. E se você escolher 128 ou 256, seja qual for lá, é 250 vezes um conjunto desse, para o timer 0 ser incrementado em uma unidade. Então vai vir, supondo que você configurou para 256, vai vir 256 pulsos desse, aí o timer 0 vai para uma unidade. Aí mais 256 vezes, mais uma unidade, ele vai para 2, depois para 3, até chegar em 255, e aí haver um estouro no timer 0 e ele volta para 0. Então essa é a função do prescaler. Tá, e só tem um prescaler. Então ou você coloca ele para o timer 0, ou então coloca ele para o WDT, que é o cão de guarda, né? É o nosso famoso cão de guarda, né? Ok? Então nós vamos voltar agora lá. Eu não sei se eu fui bem claro, mas em todos os casos, vamos lá. Vamos tentar aqui ver. Então veja bem. Nós temos aqui o PSA, é o bit 3, tá? Do Option Rec. Então esse daqui, olha, se você colocar nível lógico 1, ele vai ser o que? O prescaler direcionado para o WDT, o cão de guarda. Se você colocar nele um nível lógico 0, o prescaler vai ser ligado aonde? Ao timer 0, ok? Então aqui que a gente seleciona para onde a gente quer ligar o prescaler. Aqui embaixo nós temos de 0 a 2, né? Seriam esses bits iniciais aqui, ó. PS0, PS1 e PS2, ok? São esses 3 bits. E nós temos aqui, olha, uma tabela, ok? Temos também uma combinação de bits para a gente colocar nos bits 0 até o bit 2, né? Nós temos 000, 001 e sucessivamente até 111, né? Então, quando eu colocar, por exemplo, 000 aqui, olha, 000, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter no timer 0 1 por 2, ou seja, eu vou esperar 2 conjuntos de 4 ciclos para ter um incremento no timer 0. Agora, se eu tiver aqui colocado o nosso prescaler ligado no WDT, eu teria então, ó, o 1 por 1. Então seria direto. A cada 4 ciclos, né? Um ciclo de máquina, eu teria um incremento no WDT. E assim sucessivamente, ó. Tá vendo? Ó? Aqui o último é 1 por 256. Agora o WDT já é 1 por 128. Eu teria que esperar
é 128 conjuntos, né, para ter um incremento, ok? E pode notar aqui também o seguinte, ó, tá vendo, ó, 1 por 2 no timer 0 e 1 por 1 no WDT. Se eu quisesse para o timer 0 1 por 1, eu teria que ligar o prescaler aonde? Pro WDT. Aí o timer 0 ficaria com tempo real, né? Seria 1 por 1, ok? Então já se passou bastante tempo, já está em 25 minutos. Eu termino no próximo vídeo, que aí a gente vai entrar nas rotinas, né? Vamos entrar nas instruções e aí a gente vai aprender um pouco mais, né? Eu peço desculpa aí por qualquer coisa, que isso aqui é muito amador, e muito obrigado.